Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Mato Grosso para acompanhar como é que estão as atividades de colheita da segunda safra, tanto de milho quanto de algodão. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário, é o Cleiton Galway, superintendente do IMEA, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Cleiton, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme. Muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês e todo mundo que nos acompanha hoje. Cleiton, vamos começar olhando para as lavouras de milho. A colheita está avançando rápido aí no estado, né? Exato. A colheita, como já previsto, né, como a gente imaginava, dado a antecipação de semeadura e tanto de milho quanto de algodão, depois que a gente falar um pouquinho, nós vimos um ritmo bastante acelerado, até por conta dos prejuízos e seca que aconteceu no estado, antecipando o ciclo da soja. O produtor teve a oportunidade de semear um pouco mais rápido lá no começo, e isso agora vem dando reflexo na hora de colher o milho de segunda safra em Mato Grosso. Até a última semana a gente colheu mais ou menos uns 37,5% da área do estado, que deve caminhar até meados da segunda quinzena de agosto. Realmente o produtor consiga colher tudo aqui no Mato Grosso. E aí, Cleiton, como é que estão esses resultados até esse momento para essas lavouras de milho? Em primeira instância, a gente tinha uma preocupação, principalmente olhando como que seria o desempenho climático, dado que nós passamos por uma primeira safra bastante desafiadora aqui no estado. Dado que as chuvas aconteceram e realmente o estado, de maneira geral, claro que não dá para também generalizar de uma maneira bastante específica, porque realmente hoje, e dado as dificuldades climáticas, principalmente uma atuação de microclima, pequenas regiões, impactos às vezes localizados, mas de uma maneira geral foi bastante positiva ante o que nós tínhamos projetado inicialmente. Tanto é que nós estamos fazendo as revisões e conforme a colheita vai andando, conforme a gente começa a ter resultados cada vez mais precisos do campo e também olhando às vezes em loco, nós tínhamos um time rodando umas 2 semanas atrás todas as regiões de Mato Grosso, e em primeira impressão que nos ficou, realmente foi uma safra bastante positiva, dado as preocupações que nós tínhamos no início. Claro que eu acredito que ainda vai ficar muito distante do que nós vimos no ano passado, dado que o clima também foi extremamente positivo, mas realmente uma safra bem se desenhando, realmente uma produtividade melhor do que projetado inicialmente. Nesse momento, Cleiton, qual que é a projeção aí do IMEA para a produção no Mato Grosso? Hoje a desculpa, que nós temos projetado é 45,8 milhões de toneladas, dado que, lembrando para o espectador que está nos acompanhando, as revisões acontecem sempre no início do mês. Então, conforme a colheita vai andando, agora fechando esses dados essa semana, primeira não, pergunta. Na segunda semana que vem, a gente já começa a atualizar esse número, estimando a produtividade e reajustando esses números conforme o tempo for passando, conforme os produtores vêm reportando os números de colheita do estado. E para a gente encerrar o milho, Cleiton, como é que estão as condições de mercado para o produtor do Mato Grosso e avançando também com a sua comercialização? O desafio da comercialização fica realmente dado lá do ano passado, ainda, né? Resquícios do ano passado, o produtor também não estava tão otimista ou tão, falar assim, o impacto da queda dos preços na comercialização do produtor jogou a comercialização um ritmo muito abaixo do ano passado. A comercialização vem gradativamente evoluindo, muito mais pelo passo e necessidade do produtor fazer os negócios e evoluir com as vendas até realmente para poder escoar todo esse produto até o início da próxima safra, do que realmente os produtores cada vez mais incentivados à venda, puxado pelos preços. Então, realmente, o produtor está com bastante cautela, negociando. Nos últimos meses, a gente viu um ritmo maior, mas dado realmente pelas necessidades de comercialização pelos produtores. E aí, Cleiton, olhando agora para o algodão, a colheita para essa cultura ainda está mais no início aí no estado, né? Sim, é uma cultura que tem um ciclo mais longo, né, comparado com o do milho. Então, está bem no começo. A gente está com cerca de, se eu não me falei a memória, 0,6% do estado. Assim como nós vimos na cultura do milho, um ritmo de semeadura antecipado, que começa, eu acredito que vai começar a refletir um pouco desse ritmo na hora da colheita ao longo das próximas semanas, como é que o produtor começa realmente a programação até de dessecação das folhas, abertura total e colheita dos capulhos, o produtor começa a ganhar um ritmo maior ao longo desse período. E como é que foi o clima para o desenvolvimento do algodão? As expectativas também são positivas? Assim como nós vimos na cultura do milho, né,
essa antecipação de janela e o clima favorável, não falar estendendo, talvez as chuvas não seja a palavra que mais represente isso, mas um regime de chuvas bastante otimista e positivo para o desenvolvimento da safra, favorecendo o desenvolvimento da cultura do algodão aqui no estado de Mato Grosso. Então, muito do que nós vimos para milho segue na mesma linha agora para a cultura do algodão. E quais que são as atuais projeções para a produção de algodão aí no estado? Perfeito. Hoje nós estamos estimando uma área de 1,4 milhões de hectares. Isso, principalmente ela, é responsável por puxar grande parte do aumento de produção ante o ano passado. A gente está projetando um aumento de quase 20% da área cultivada em relação à safra passada. Uma produtividade abaixo do que nós vimos no ano passado, mas ainda mesmo na mesma linha do que nós temos na cultura do milho, revisando mensalmente até que os produtores comecem a colher, carregar os fardos para as algodoeiras, pesar esses fardos e realmente ter uma acurácia, uma assertividade um pouco melhor desses números que têm vindo a campo. Até o momento nós estamos com 291 arrobas de pluma em caroço por hectare, uma redução em relação ao ano passado de cerca de um pouco mais de 6%, mas que no frigir dos ovos, no fechar da conta para o aumento de área, a gente tem um incremento de produção de cerca de 12% em relação ao ano passado. A gente está falando de 2,6 milhões de toneladas de pluma aqui no estado de Mato Grosso. E aí, Cleiton, olhando para o mercado do algodão, para a gente encerrar, como é que o produtor consegue se posicionar no mercado nesse momento? Da mesma forma que nós vimos a cultura do milho, acho que só um pouco diferente, acho que o posicionamento do produtor, principalmente de algodão, pela característica, pelo movimento mais comedido, principalmente na hora de entrar na safra, a gente tem um ritmo, uma evolução de vendas maior do que nós vimos na cultura do milho. O passo é que, olhando para o histórico, isso também fica abaixo dos últimos 5 anos, muito próximo do que nós vimos no ano passado. Então, o produtor ainda, principalmente pela queda dos preços que nós vimos ao longo dos últimos 2, 3 meses, impactando as negociações do produtor, e também pelas preocupações que nós tínhamos do clima, o produtor também não estava muito ávido a comercializar, dado que a preocupação, se caso tivesse uma frustração de safra, ele teria um impacto direto no fornecimento de qualidade da pluma que ele tinha contratado antecipadamente, e também pelo volume, às vezes acaba impactando os negócios. E agora a gente deve ver realmente o ritmo voltar, assim que os produtores começam a ter um pouco mais de certeza, os volumes que ele está projetando colher nessa temporada, começa a evoluir os negócios dessa safra. Cleiton, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Imagina, eu agradeço a oportunidade, acho que convidar também todo mundo acompanhando, como eu falei, essa safra ainda está acontecendo, nós colhemos, como eu falei, um pouco mais de 1/3 da safra de soja, bem no início da safra de milho, e na próxima segunda-feira nós temos a atualização desses números de estimativa de produtividade e, consequentemente, também de produção aqui no estado, saindo lá e sendo divulgados no site do IMEA. Cleiton, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando os resultados dessas safras aí no Mato Grosso. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até. O Cleiton Gauer, superintendente do IMEA, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de colheita da segunda safra de milho e de algodão lá no estado do Mato Grosso. Cleiton destacando que o milho tem trabalhos bastante avançados, já passando de 1/3 das áreas colhidas e até este momento bons resultados de produtividade. O Cleiton até destacando que havia muita incerteza com relação a clima, a chuvas e a produtividades, mas neste primeiro momento, de maneira geral para o estado, os resultados têm sido positivos. Claro que o Cleiton destacando que existem regiões que apresentaram problemas, mas de maneira geral as projeções são positivas para essa safra de milho que tem comercialização lenta, produtor evitando participar do mercado e vendendo apenas por necessidade de abrir espaços, de cumprir compromissos, mais do que por vontade realmente de fazer a sua comercialização. Já para o algodão, os trabalhos ainda estão bastante no início, mas a perspectiva também é de um avanço mais rápido depois de um plantio mais antecipado nessa segunda safra. Expectativa, assim como no milho, de alta produtividade que pode até superar a produção do ano passado, mesmo com menos produtividade. O IMEA estima um aumento na casa dos 20% na área cultivada para essa temporada e aí uma alta expectativa para a produção do algodão também neste ano lá no estado do Mato Grossense, que claro que a gente vai seguir acompanhando o avanço desses trabalhos de colheita de milho e algodão lá no Mato Grosso e em todas as outras regiões do Brasil, aqui no nosso Realidades da Safra. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.